Flamengo enfrenta hoje o Estudiantes em jogo decisivo para agarrar de vez a classificação e a liderança no Grupo A da Copa Conmebol Libertadores. Em busca da glória eterna, em busca do Penta, nação. Bom dia, galera. E aí? Já pegou o seu cafezinho? Seja bem-vindo ao canal Flamullet. Se inscreve no canal para a gente ter uma resenha leve aqui, logo cedo de manhã, tomando nosso cafezinho, se aprontando para a correria do dia a dia. Daqui a pouco é hora do batente, né? Enquanto isso, a gente vai falando do Flamengo, vai falando do nosso mais querido. Vou dar o meu golinho de café aqui enquanto você se inscreve, dá um like no vídeo, na confiança mesmo. Eu nem falei nada ainda, mas já larga o like aí, porque tu achou minha cara engraçada. Deixa um comentário aí também de qual é a sua expectativa para o jogo de hoje contra o Estudiantes. Se você já quiser se antecipar e largar o palpite do placar do jogo aí, coloca também. O meu eu vou dar só no final, beleza? Então, se inscreve, deixa o like, comentário. Eu vou dar o golinho no meu café, beleza? Galera, clima de Libertadores é diferente, né? Eu já acordo um pouco mais ansioso, querendo que dê logo a hora do jogo. É aquele típico dia que a hora vai demorar a passar, porque o jogo é 9h30 da noite, né? Então vai dar 5, vai dar 6, vai dar 7, vai dar 8h30. Vai ter live aqui no canal Flamullet, live de pré-jogo, beleza, galera? Depois eu falo mais sobre isso. Vamos ao que interessa, gente. O Flamengo vai pegar os Estudiantes hoje no Maracanã, às 9h30. É a quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Um detalhe muito importante, galera, é que a Conmebol ainda não bateu o martelo no WO do jogo contra o Medellín, tá? Então, nesse momento, o Flamengo ainda não tem a pontuação daquele jogo. O Flamengo não tem ainda os 10 pontos que a gente já meio que virtualmente, né, na nossa cabeça, o Flamengo já está com 10, já está classificado e tal. Tudo indica que a Libertadores vai dar esses pontos e tal, mas o cenário real hoje é que o Flamengo tem 7 pontos e vencendo o Estudiantes iria a 10. E aí lá na frente, se a Conmebol realmente sacramentar a decisão pelo WO, iríamos a 13 para enfrentar o Cusco. Talvez, galera, esse WO saia até depois da última rodada. Pode acontecer, tá? Já tem histórico de vezes que levou 2, 3 semanas. Faz parte do processo, vai ter a pausa para a Copa do Mundo mesmo. E eu acredito que o Flamengo vai ser líder mesmo sem esses pontos sacramentados, né? Eu estou confiante para uma vitória hoje contra o Estudiantes e acredito que o Flamengo tem tudo para ganhar do Cusco também. Embora, galera, o jogo contra o Cusco já vai ser às vésperas dos jogadores que serão convocados terem ali que viajar para se apresentar à seleção. Então, eu acho que contra o Cusco, o Flamengo deve ir com um time bem mexido. Por isso é bem importante a gente ganhar hoje, marcar os 3 pontos hoje e não entregar nenhum ponto para os Estudiantes no nosso jogo dentro de casa hoje. Mas eu tô confiante, só tô falando mesmo porque, assim, para dar essa tranquilidade de poder mesclar esses atletas, né, mesclar um pouco o elenco no jogo contra o Cusco, até por uma questão de dar minutagem também para os nossos jogadores. Então essa é a situação atual do grupo, pessoal. Flamengo primeiro com 7, Estudiantes logo atrás com 6, mas com um jogo a mais. O Medellín com 3 jogos e 4 pontos ainda tem chance, segue vivo, porque, bom, o Medellín com o WO vai ficar com 0 ponto daquela partida e 4 jogos. E aí vai para a última rodada, se o Estudiantes perder hoje para o Flamengo, apenas a uma vitória e um resultado negativo do Estudiantes na última partida. Então, assim, não acabou ainda para o Medellín. Embora, com aquela crise toda que a gente viu lá, seja pouco provável realmente que o Medellín vá ter realmente chances de ser campeão. De ser campeão, de se classificar. Tudo indica que o Estudiantes vai, mesmo perdendo hoje, vai classificar. Tá? A última rodada do Grupo A, enquanto o Flamengo estiver jogando contra o Cusco, vai ser Estudiantes e Medellín lá na Argentina, lá em La Plata. Então, o jogo decisivo para o Estudiantes, se ele perder hoje, vai ser esse jogo contra o Medellín. E para o Medellín pode ser o jogo da classificação também, vencendo o jogo. E o Estudiantes vai jogar pelo empate. Beleza, galera? Esse é o panorama do nosso grupo. E esse é o clima da partida de hoje.
eu sinceramente espero que o Flamengo não entre com aquela mentalidade de já estamos classificados, vamos administrar aqui porque o Estudiantes é um adversário difícil. Eu acho que é importante o Flamengo vencer, fazer uma boa campanha de líder de grupo para garantir, de repente, alguns jogos decisivos jogando a segunda partida em casa. Eu prefiro assim, gente. Tem gente que prefere jogar em casa logo, tem gente que acha que tanto faz, porque o Flamengo já foi campeão das duas maneiras, né? O Flamengo foi campeão em 2022 com a melhor campanha, ou uma das melhores campanhas, que levou a decidir os jogos em casa. E o Flamengo já foi campeão também com a pior campanha de classificação também, decidindo tudo fora. Já teve os dois cenários. É uma questão mais de preferência. Eu prefiro decidir em casa. Eu fico mais tranquilo quando o Flamengo vai jogar o segundo jogo em casa, beleza? O jogo hoje vai ser transmitido pela Globo, Paramount Plus também e eu não sei se vai no Sport TV também, mas enfim, Globo e Paramount Plus com certeza, beleza? Bom, já falamos sobre a situação do grupo, o que a gente pode falar do que está rolando mesmo de notícia, né? Eu acho que o principal ponto aí que me dá bastante otimismo para hoje é a volta do Paquetá. O Paquetá aguentou o jogo inteiro, né? Lá na Arena da Baixada, jogou os 90 minutos, correu muito, deu a vida, deu sangue em campo. Eu acho que para mim é o nosso principal reforço. Claro, vai ter Jorginho e Everton Araújo voltando também, mas acho que o nosso principal reforço é o Paquetá, que pode ser esse meia que vai realmente desafogar e ser criativo de uma forma diferente de como a gente vinha sendo enquanto a gente ficou segurando ali com Jorginho e Everton Araújo e sem um meia realmente ali de criação. Em alguns jogos agora já teve o Carrascal, mas não está entregando aquilo que a gente esperou dele um dia, né? Enfim, é um jogador que carrega mais a bola entre as linhas, tudo indica que ele está bem fisicamente. Eu, pela postura dele contra o Atlético Paranaense, eu não espero ele como sendo um dos jogadores que vai ficar se poupando nesse período pré-Copa, né? Mas enfim, tá ali reencontrando o seu ritmo, tá voltando de lesão, a gente tem que lembrar, ele está voltando de lesão e deu a vida no último jogo, então também não dá para não ser realista e imaginar que ele não está 100% ainda fisicamente, beleza? Do lado do Estudiantes, gente, é um time que marca muito e eu me preocupo em como que a arbitragem vai controlar o jogo para proteger que o futebol seja praticado, bem praticado, e que os atletas do Flamengo não sejam caçados em campo. Eu não sei se vocês já perceberam um padrão nos últimos jogos, tanto de Libertadores como alguns jogos do Brasileiro, que, cara, alguns árbitros estão deixando os times descerem o porrete, descerem a caceta no Flamengo e advertindo muito pouco os adversários, enquanto o critério, quando o Flamengo dá uma entrada mais dura, é rapidamente dar o cartão amarelo. Isso está nítido, o Flamengo precisa ter cuidado com isso, porque o critério não está ajustado, não está sendo justo, mas o que mais me preocupa, na verdade, é o fato de que, cara, vários jogos, os jogadores do Flamengo têm sofrido, cara, entradas duríssimas e não estão sendo coibidos. E aí, num jogo de Libertadores, contra um time argentino, uma arbitragem uruguaia dentro do Maracanã, me preocupa um pouco esse ponto. Acho que, falando da expectativa do jogo mesmo, acho que essa é a minha principal preocupação. O árbitro deixar o Estudiantes descer-lhe o porrete no Flamengo, e aí ou o Flamengo entrar na pilha e ter alguém expulso, eu acho que essa é a única chance do jogo degringolar para um cenário muito contrário ao Flamengo, né? Eu acho que, por ser uma partida no Maracanã, o Maracanã é um fator real positivo para o Flamengo. O Flamengo tem uma campanha em casa fenomenal e todo ano repete isso, né? O Flamengo, na fase de grupos agora, ainda não perdeu no Maracanã. A torcida vai estar lá enchendo o estádio e eu não espero também que vá se tornar aquele caldeirão de ansiedade em que a torcida, quando o gol não sai, fica mais ansiosa. Pelo fato do Flamengo já ser o líder e já ter os 3 pontos na nossa cabeça, pelo menos, da partida contra o Medellín. Se fosse um jogo muito mais decisivo, tipo assim, valendo realmente a classificação, tudo ou nada, eu estaria muito mais preocupado, né? Porque como o time vem desperdiçando muitas chances e isso irrita muito o torcedor, poderia acabar aquilo que é algo positivo, que é o time cria muitas chances.
acabar se tornando algo contrário, que é quando o time desperdiça muitas chances, a torcida começa a ficar impaciente. Mas como a classificação está muito bem encaminhada, não vai ser esse jogo decisivo, eu realmente espero frieza, tanto dos atletas dentro de campo para não entrar na pilha quando estiverem apanhando do Estudiantes, quanto da torcida também, caso o Flamengo demore a abrir a porteira ali, né? Então, enfim, o Flamengo vem aí dessa sequência de ter caído na Copa do Brasil, empatou no Campeonato Brasileiro na Arena Baixada e, cara, a gente fica com um pouco dessas perguntas na cabeça de, cara, qual é o diagnóstico real desse time do Flamengo? O time tá no momento de baixo, o time tá sentindo a sequência dificílima de vários jogos fora de casa, milhares de quilômetros de viagem, várias lesões, desfalques, tivemos as suspensões do Jorginho e do Everton Araújo também para cumprir ali pelos terceiros amarelos. Qual é o real cenário? A gente ainda não sabe. A gente sabe que o Flamengo chega no final dessa maratona desgastado, né, e eliminado e com um empate contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se o peso da Libertadores, aquele ânimo, reacende em busca da glória eterna e isso se torne um motivador para os jogadores do Flamengo. Né? O Flamengo, nos últimos anos, tem sido um time muito competitivo, que sempre avança às fases finais e que o Maracanã tem sido, de fato, esse fator decisivo para o jogo de Libertadores. Né? O clima é diferente. Ano passado eu fui praticamente todos os jogos do Flamengo no Maracanã e o clima é muito diferente nos dias de Libertadores. A expectativa da torcida é diferente, enfim. Mas é importante o Flamengo vencer hoje, encaminhar a classificação e chegar para o jogo do Palmeiras com moral também. Porque vai ser um fator também. Se o Flamengo vem da eliminação, do empate contra o Atlético Paranaense e, sei lá, um empate hoje em casa, ele chega para o jogo do Palmeiras também muito pressionado já dentro do Maracanã. Né? Porque a torcida, no geral, no bolo, o volume, não vai fazer todas essas contas. Pô, o Flamengo viajou 7 mil quilômetros, 8 mil quilômetros, jogou com desfalque, jogou assim, assado, jogou num gramado horrível, apanhou pra cacete dentro de campo. A torcida vai olhar o retrospecto e vai ficar preocupada pro jogo contra o Palmeiras. Acho que a vitória hoje também é muito importante como um componente de ânimo pro time chegar bem, com a confiança em alta, para enfrentar o Palmeiras focado. Porque o Palmeiras vai vir babando, vai vir para jogar final de Copa do Mundo. Nem que seja na base da porrada e na base da arbitragem. Eu acho que esse ano eu não espero um Palmeiras arregão igual o ano passado. Eu acho que eles vão vir para descer o porrete mesmo, porque a arbitragem tá dando o sinal de que tá liberado, né? E aí você entende o sinal, você vai pro jogo contra o Flamengo e desce-lhe a porrada nos jogadores do Flamengo. Bom, o que a gente espera de escalação para o jogo de hoje, né? Flamengo provável aí, vamos lá. Rossi no gol, e aí Royal ou Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, convocado para a Copa do Mundo, meus parabéns. Ayrton Lucas ou Alexandro. Tô achando que ele vem de Ayrton Lucas mesmo, para poupar o Alexandro. O Alexandro deve estar se borrando de medo. O Alexandro no passado soltava um peido dentro de campo e pedia para sair, para se poupar. Imagina agora convocado para a Copa do Mundo. Então, deve estar se borrando de medo. Vamos ter que aguentar Ayrton Lucas alguns joguinhos aí. Mas se for para poupar o Alexandro hoje, para ele jogar contra o Palmeiras, beleza. Everton Araújo e Jorginho de volta, graças a Deus. Paquetá, glória a Deus. Aí na frente, Carrascal ou Plata. Eu viria de Plata. Bruno Henrique ou Lino. Eu iria de Bruno Henrique nesse jogo. E Pedro. Beleza? Esse é o Flamengo provável. A minha fonte é o GE. E como eu sempre falo, se é pra gente errar a escalação, porque o X9 tá errando pra cacete, vamos errar com os maiores. Não vamos passar vergonha sozinhos. Beleza, galera? Meu palpite pro jogo de hoje. Jogo duro, jogo difícil. Flamengo 2, Estudiantes 0. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Nenhum espetáculo assim. Um jogo bom, bem jogado pelo Flamengo. Estudiantes tentando caçar os jogadores e batendo, mas sem conseguir ser efetivo para converter em gols. E eu tô na expectativa de um gol do Pedro hoje também. Esse é o meu palpite pro jogo de hoje. Beleza, galera? Informação importante.
às 8h20 da noite, faltando ali praticamente 1 hora pro jogo, eu vou entrar ao vivo aqui para fazer uma live pré-jogo, interagir com o chat, soltar a escalação ao vivo quando o Flamengo postar nas redes sociais, e a gente ir fazendo aquele clima de pré-jogo até ficar faltando ali uns minutos, 20 minutos antes do jogo. Beleza, galera? Então você é meu convidado para estar aqui, para participar no chat, para falar da expectativa do jogo de novo. A gente às vezes muda o palpite, porque a escalação vem muito diferente, e aí, cara, com essa linha de defesa aqui, já não dá para ser 2-0, vai ser 2-1, enfim. Mas o objetivo é a gente bater um papo mais livre, fazer uma live e a gente conseguir reagir às coisas ao vivo. Beleza, galera? Então, 8h20 vai ficar agendada a live aqui para noite. Vem participar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí que tu achou uma bosta. Manda sei lá, fechar esse canal, fazer outra coisa da vida. Eu faço. Tá dando a hora, inclusive. Bora trabalhar. Saudações rubro-negras. Te vejo na live hoje à noite, hein? Te vejo na live hoje à noite. Excelente dia. Bora trabalhar.